Olá, muito boa noite. Você que acompanha o Informe Blumenau, estamos ao vivo para mais uma entrevista, mais um Informe Blumenau Entrevista, que é o nosso ponto de encontro semanal, toda segunda-feira, um bate-papo aí, principalmente sobre a política catarinense, sobre os bastidores. Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril, olha só, nós já estamos encerrando o quarto mês de 2021, numa situação um pouquinho menos aflita da pandemia. Nesse final de semana, o Médio Vale do Itajaí, Blumenau, diminuíram um grau aí na matriz de risco do governo do estado. O governo do estado, no final de semana, anunciou medidas mais flexibilizadoras, flexibilizando algumas atividades que ainda estavam bem complicadas, como a permanência em parques, em praças públicas de pessoas. O governo flexibilizou esse final de semana, mas ainda o momento é de alerta, muita gente ainda morrendo nas UTIs, as UTIs ainda sobrecarregadas, mas felizmente o nível de transmissão do vírus tem diminuído bastante e a gente tem que fazer um esforço para que continue caindo, para que a gente consiga fazer a nossa retomada plena. As vacinas já estão aí, Santa Catarina comemora aí a aplicação de mais de 1 milhão de doses, é um evento importante, então a gente está construindo nesse sentido. Nessa segunda-feira especial, nós vamos conversar com o deputado estadual mais votado da última eleição, ele que é de Blumenau, o deputado estadual Ricardo Alba, filiado ao PSL. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Alexandre, eu que agradeço o convite, é uma satisfação conversar com vocês, com o público do Informe, mostrar um pouco do nosso trabalho. Às vezes as pessoas não acompanham muito política, mas a gente tem trabalhado muito, dando muito resultado para o cidadão catarinense, atendendo os municípios. É sempre uma satisfação entrar aqui no Informe e conversar um pouco, debater a política catarinense, a política nacional e mostrar as nossas ações efetivas aqui, não só para Blumenau, para o Vale do Itajaí, para todo o estado de Santa Catarina. Coisa boa. Eu sempre digo que as pessoas têm que se informar, porque essa coisa de ficar sentado atrás do computador e xingando principalmente a classe política não leva a nada. A gente precisa separar o joio do trigo, perceber que tem muita gente boa trabalhando, muita gente com vontade, que pode até errar aqui, errar ali, mas está imbuído de fazer o melhor, e essa onda de criminalização da política não leva a nada. Então, a você que está nos assistindo, curta, compartilhe, para que mais e mais pessoas possam acompanhar esse bate-papo, acompanhar essa conversa. Faça a sua pergunta, faça o seu comentário de forma respeitosa, de forma com bastante respeito à democracia, que à medida do possível o deputado Ricardo Alba conversa com a gente já tem aí pessoas nos acompanhando, o Paulo Renato, o Jefferson, o Felipe Bueno, o Carlos, que está sempre com a gente, já estão aqui acompanhando. Muito boa noite. Vamos espalhar essa conversa com o deputado Ricardo Alba, que certamente vai agregar bastante, principalmente para a nossa região. Deputado, vamos lá, estamos aí. Você é relativamente novo na política, né? Você entrou como vereador, está aí há 2 anos e pouco como deputado estadual, com uma votação absolutamente expressiva em Santa Catarina. Eu quero qual é a sua avaliação nesse primeiro momento do seu mandato até agora, como é que você tem trabalhado, como é que você tem se sentido na Assembleia Legislativa e qual é o retorno que o senhor imagina, que o senhor considera que está dando para a nossa comunidade aqui do Vale do Itajaí? Alexandre, excelente a pergunta e mostra, através dessa pergunta, a gente consegue demonstrar o que é a política, né? Que foi o desejo de mudança, um desejo de renovação, aquele desejo de dar a sua contribuição para melhorar a política da sua cidade. Quando lá atrás, em 2016, eu coloquei o meu nome para concorrer a vereador aqui no município, tive uma votação expressiva, me elegi vereador com 3.277 votos, e aí, efetivamente, é uma injeção de política na veia, a gente abraça a causa pública, o espírito público da gente. A nossa intenção é sempre fazer o melhor para a sociedade. Como vereador lá atrás, eu fiz um bom trabalho, eu desenvolvi, sobretudo na área da educação, com o projeto Empresa Amiga da Escola, uma pauta relevante para o município, que foi copiado em outras cidades. A gente conseguiu mostrar
postura, firmeza, combatividade, sempre defendendo o que é certo para a comunidade blumenauense. E isso nos levou à eleição de 2018, onde nós tivemos uma votação expressiva e a surpresa, é claro, eu já falei em outras oportunidades, de ser o deputado mais votado de Santa Catarina. Também não imaginava ser o mais votado, um vereador de 2 anos, de meio mandato. Mas recebi essa votação com extrema responsabilidade e com a missão de fazer melhor cidadãos catarinenses. E tenho isso desde do dia 1º de janeiro de 2019. Né? Tenho abraçado muito o trabalho na educação, na segurança pública, na saúde. Tenho trazido inúmeros recursos para a saúde catarinense. É exemplo dos recursos. Está me ouvindo bem, Alexandre? Pois é, deputado, vamos fazer, eu vou fazer... Está com um problema... Eu estou ouvindo, mas está cortando. Eu vou lhe fazer uma sugestão, deputado. Eu vou lhe tirar da sua imagem da tela para ver se o senhor faz aquela conexão, tira do Wi-Fi e vai para o 4G. Pode ser? O senhor vai ficar um pouquinho fora do ar, mas eu sugiro trocar. Enquanto isso, eu vou conversando com a nossa audiência, então, porque está picotado e vamos lá. Então, eu vou lhe tirar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou cumprimentando as pessoas que estão com a gente aí. Está no 4G. Isso. O Leandro está com a gente, o Dias, né, da banda... empresário da banda Cavalinho, grande cara, também está com a gente, boa noite. O Dirley Paz, o Telmo Duarte Júnior, o suplente de vereador, ex-secretário, o Ayrton Massaneiro, o nosso amigo pessoal, o Ivo Alberto Dickmann também acompanhando com a gente, a Grazi Dias, o Daniel Ângelo dizendo melhor deputado da região disparado, a Karina também nos acompanhando, o Vinícius Luz, o Lima, né, o Paulo Renato Maia, muita gente com a gente aqui. Vamos lá, vamos colocar o deputado de novo, aí vamos ver se a gente... Internet, tecnologia é uma coisa de louco, né? Então a gente precisa fazer esses ajustes, mas vamos ver se vai melhorar agora. Deputado, prossegue. Foi agora? Vamos tentar. Está meio lento ainda. Foi agora, Alexandre? Ainda tô... Não, eu tô lhe ouvindo, mas está trancando ainda, né, deputado? Está trancando um pouquinho. Bom, vamos tentar. Vamos tentar? Vamos lá. Se tiver problema, a gente dá uma paradinha e ver como é que a gente vai fazer aí. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O Alexandre, e daí, como deputado estadual, acho que agora melhorou, não está trancando, né? Vamos ver ainda. A gente abraçou muito forte resultados. Trazer resultados. A gente tem trazido um pacote de recursos, já em 2019, centro de eventos, 28 milhões, recurso para o aeroporto, 4 milhões. Fiz o governo do estado criar um convênio com o Hospital Santa Isabel, que não tinha convênio e que passou a receber 13 milhões. Conseguimos também fazer com que o governo do estado pagasse uma dívida com o Hospital Santo Antônio, lá de 2017. Ou seja, a nossa ação, enquanto deputado estadual, sempre foi pautada em trazer recursos, investimentos, obras, serviços. O posto de emissão de passaporte aqui em Blumenau também foi uma batalha nossa. A reforma do Colégio Pedro II, 2,5 milhões, também foi uma batalha nossa. A conclusão do Colégio da Itopavazinha, está conclusa a obra. Só falta o mobiliário, que já foi pedido, mesa, cadeira, armário, e que já está sendo providenciado pela Secretaria de Educação. Também foi um aditivo que nós conseguimos com o governo do estado. Ou seja, nós trouxemos muito recurso. Nós podemos dizer hoje com muito orgulho, com o pé no chão, com humildade, com muito orgulho, que fomos o deputado que mais trouxemos recurso, que mais trouxe recurso para o Vale do Itajaí, sobretudo para Blumenau, atendendo as demandas do povo blumenauense que por muitos e muitos anos não eram atendidas. Então a gente sente que está cumprindo a missão para a qual foi conferido aí 62 mil votos, uma votação super expressiva, que é fazer a bandeira do Vale do Itajaí ecoar na Assembleia Legislativa, é fazer a bandeira do Vale do Itajaí ter respeito e ter respaldo junto ao governo do estado. Mais recentemente,
apoiamos a iniciativa do governo do Estado em alocar 200 milhões para a aceleração da duplicação da 470. Uma grande pauta também aqui para toda a região do Vale do Itajaí. Agora, com a conclusão do TAC, do termo de ajustamento de conduta, entre a empresa e o Ministério Público, pode ser dada a retomada da obra da SC 108. Ou seja, todas aquelas demandas que estavam historicamente represadas, SC 108, 470, centro de eventos, centro de inovação, convênio para o Santa Isabel, posto de emissão de passaporte, nós fomos buscar já em 2 anos e meio de mandato como deputado estadual. Então, nosso mandato é extremamente realizador até o momento. Essa a responsabilidade que nos foi conferida na urna lá em 2018. Chegar na Assembleia e fazer acontecer pelo cidadão de Blumenau, pelo cidadão do Vale do Itajaí, trazer recursos, trazer investimentos e fazer as coisas acontecerem aqui na nossa região. Deputado, deu para lhe ouvir bem, mas ainda estamos bastante picotados, tá? Então eu vou sugerir uma coisa, eu vou lhe tirar da sala para o senhor reiniciar o seu Wi-Fi, né? E aí eu vou aqui conversando com a nossa audiência e batendo um papo, e aí o senhor volta naquele link que eu lhe mandei. Vamos fazer assim para tentar ficar redondinho ali, porque internet é isso, então tem que se reiniciar a internet, assim vai dar isso. Tá bom, deputado? O senhor faz isso, quando o senhor voltar, a gente recomeça. Enquanto isso, eu vou conversando com a nossa audiência. Internet é isso, tecnologia é isso, né? O deputado está lá, a gente fez os testes antes, mas está picotando, não é só problema de áudio. Então, como é um bate-papo bastante importante, bastante interessante, eu entendo que a gente faz essa tentativa. Vamos lá, alguns amigos, algumas pessoas assistindo, o doutor Ronaldo Ferreira, parabenizando pela entrevista, obrigado pelo carinho, está sempre com a gente, a Josiane Siman parabenizando o deputado pelo seu trabalho por Santa Catarina, o Maurinho do Gás parabenizando também o deputado Ricardo Alba, trabalha muito em toda Santa Catarina, o Carlos falando que o povo de Timbó está precisando da tua ajuda em relação ao Cine, que eu imagino que seja o serviço de emprego. Vamos lá, o Rodrigo Estevam, doutor Rodrigo, também ex-coordenador do PROCON, gente finíssima, parabenizando pela entrevista, abraçando, um abraço aqui para mim, também para o deputado Ricardo Alba, o Felipe Bueno também, gente boa, parabenizando aqui o Informe pela entrevista, o Jefferson também aqui com a gente, a Grazi, muita gente boa aqui, conversando na audiência do deputado estadual Ricardo Alba, deputado mais votado, né? Simone Gadotti cumprimentando, boa noite, meninos, obrigado pelo menino, Simone sempre ligadinha, a nossa colunista aí, bem bacana, que está trazendo um outro viés aí para o Informe Blumenau. Já também aproveito esse tempo aí que o deputado está se reconectando, vamos lá, deputado, olha aqui, vamos torcer agora, deputado? Está me ouvindo bem? Botei no Wi-Fi, estou tentando pelo Wi-Fi de novo. Talvez demore um pouquinho, como o senhor reconectou, demora aí uns 30 segundos, vamos ver se vai dar certo aí. O senhor está me ouvindo bem? Como é que está? Então, ali o deputado está se reconectando, a internet está... Eu estou lhe ouvindo, mas ainda está picotado. Eu acho que agora, vamos ver se a internet vai voltar. A Grazi Dias também está com a gente, o Beto Montanari também está com a gente, na linha Helena, parabéns, Alba, ótimo trabalho, estou acompanhando, você está sendo o melhor deputado que já tivemos, ou seja, a audiência aqui bem bacana, enfim, agora o Paulo Renato Maia está dizendo que o meu link está trancando ainda, enfim, temos que ver o que está acontecendo, mas o deputado Alba está trancando ainda, né? Vamos ver, vamos tirar ele aqui da tela. Está travando demais, então já voltou. Vamos acertar aqui. Enquanto a gente está tentando acertar aí o retorno do deputado Alba, lembrar uma novidade aqui do Informe Blumenau, o ex-prefeito de Blumenau, o ex-vereador Napoleão Bernardes, agora passa a ser colunista do Informe Blumenau, também colunista
semanal aí, foi uma baita conversa, né, independente das questões políticas. Napoleão tem uma visão bastante lúcida do Estado e de questões importantes. Estamos de volta agora, o Rodrigo Estevão que diz PROCON nessas operadoras, é isso aí, Rodrigo, é isso mesmo, tem que botar o PROCON, que essa nossa telefonia nos deixa na mão. Mas, deputado, parece que a coisa tá boa agora, já dá para ver o teu sorriso, tá tudo certo, eu acho que agora a coisa vai. Vamos lá, o deputado, o senhor ligou aqui, fala agora, por favor, deputado. Tá me ouvindo? Agora sim, estava no mudo ali o seu áudio, mas agora sim. Vamos de novo? Vamos começar? Vamos lá, tá me ouvindo bem agora? Tô te ouvindo bem, em tese não está mais picotando, vamos torcer aí para as coisas funcionarem bem. Deputado, o senhor falou aí uma série de ações com relação a Blumenau. Ações que foram construídas ali também, lá no governo Carlos Moisés, nós estamos nessa situação, daí eu já vou abordar contigo daqui a pouco, mas vamos aproveitar. Tem uma previsão da visita da governadora ainda interina, Daniela Rainer, está aqui quarta-feira, ela vai assinar aí a liberação de verbas dos deputados aqui da região para o Vale do Itajaí, também para o Alto Vale do Itajaí, a informação que o senhor me passou. Vamos esmiuçar. A grande expectativa é sobre a SC-108, né, que está travada, é uma situação que já se arrasta há muito tempo, tinha uma questão do Ministério Público, que finalmente parece que foi desatado esse nó. Qual é a sua expectativa, né, qual é a sua informação? O senhor que tem bastante conhecimento, o senhor, né, que foi eleito por esse grupo, do Carlos Moisés e da Daniela Rainer. Alexandre, a gente tem a melhor expectativa, até porque estamos batalhando há muito tempo para que o TAC seja concluído. Não é de hoje, não é uma semana ou um mês que está esse TAC tramitando no Ministério Público, né, com o promotor Gustavo e com a empresa responsável pela obra. A empresa foi condenada a ressarcir 8 milhões pago a mais aquela empresa, a ressarcir para os cofres do Estado. Então, havia um verdadeiro absurdo o superfaturamento naquela obra, tanto que a obra foi embargada pelo Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado. Agora, devido a esse termo de ajustamento de conduta, a gente espera que a governadora, já na quarta-feira, possa anunciar mas para toda a região aqui do Médio Vale. E a gente está batalhando muito por isso. É uma das prioridades do nosso mandato, a retomada da SC-108. Desde o início temos cobrado o ex-secretário Carlos Hassler, o ex-secretário Tiago Vieira, que deu um encaminhamento ao termo de ajustamento de conduta, e temos cobrado agora, sobretudo com a ida do André Spezin aqui de Blumenau, para ser secretário adjunto, para que esse termo de ajustamento de conduta seja concluído entre o Ministério Público e a empresa e o governo do Estado e a obra possa ser retomada. É uma das prioridades. A SC-108, assim como a 470, que já adotou também como prioridade no início do mandato e que nos deixa muito feliz a possibilidade do governo do Estado em colocar 200 milhões para acelerar essa obra tão importante para os catarinenses. Vamos lá, o Matheus Ribeiro, ótimo trabalho, Alba, o seu colega, o Marco Antônio André, boa noite, Alexandre, grande Ricardo Alba, ideologicamente antagônico, mas com coração bom, ele está com uma dor de cotovelo, nosso Marco Antônio, porque ele está tentando conversar contigo do Resenha, e você só dá bolo nele, você aceitou. Hoje você aceitou conversar comigo, eu mandei uma mensagem para ele dizendo assim, olha aqui, ó, beijinho no ombro para ti, né? Não, eu vou lá sim. A entrevista dele é na quinta-feira. É ruim, né? Eu sempre estou em roteiro. A tua é na Severa. Eu sempre estou em Blumenau. Sim. O deputado, deixa eu lhe perguntar o seguinte, que ainda não está bom a sua transmissão, e eu não quero prejudicar. O senhor teria um outro aparelho ou um computador para a gente tentar melhorar? Porque não tinha acontecido com um entrevistado com tanto problema, por isso que eu não quero prejudicar. O senhor conseguiria botar um outro dispositivo? É muito complicado?
Alexandre, a microfonia está muito ruim. Deputado, o que eu vou lhe propor é o seguinte, para que o senhor não tenha um outro dispositivo, um outro telefone ou um note, porque está como o Carlos falou que eu estou com problema, mas... Então tá, eu vou lhe tirar da tela aqui, ok? Para o senhor se ajeitar, o senhor volta naquele link. Vamos lá, enquanto eu vou conversando aí com a nossa audiência, eu peço desculpas, né? A internet tem dessas coisas, nós estamos ajeitando, nós já estamos fazendo uma série de entrevistas toda segunda-feira e nunca deu um problema tão drástico assim, como tem dado com o deputado, e aí para não prejudicar a explanação dele, né? Já prejudicou bastante nesse começo. Mas vamos ver se ele troca de aparelho, se a gente consegue tentar melhorar a dificuldade. O Rui Fontoura, ele poderia ficar só com áudio. Pois é, Rui, vamos tentar ver o que ele dá aqui. Também eu dei uma trancada. Enfim, vamos tentar ver como é que a gente organiza isso. O Daniel Ângelo está com a gente, falando que a entrevista está boa. Aqui está a Josiane questionando, deputado, escutei aqui na região que o senhor estava questionando o ICMBio, por que de tantas multas, vamos ver se a gente consegue perguntar. O Daniel Ângelo falando a mesma coisa, qualquer coisa deixa só com áudio, Alexandre, enfim, a gente não quer fazer isso, vamos ver se a gente consegue acertar aqui. Enfim, segunda-feira, dia 26 de abril, nós estamos aqui fazendo a nossa live com o deputado estadual Ricardo Alba, ele que foi o deputado mais votado na última eleição, ele que tem ligação com o atual governo do estado, ele foi o porta-voz do governador Carlos Moisés nas ações de Blumenau, ele se coloca também como o principal responsável aí pela vinda de muitas ações, essas emendas todas, essas ações que o governo do estado está colocando. O deputado Alba tem enfatizado o seu papel nesse processo, também tem feito um trabalho muito junto agora à governadora afastada, Daniela Rainer, né? Então, ou seja, ele deve também estar com o coração dividido nessa situação de impeachment aí, que envolve essas pessoas. Então, esse é o nosso bate-papo, nós queremos também saber a posição dele sobre a questão da conjuntura estadual, desse processo de impeachment, se é bom ou não para Santa Catarina, nesse enfrentamento à pandemia, mas nós pedimos para ele recomeçar a pegar um outro dispositivo, um outro aparelho, para ver se a gente consegue melhorar, que nós estamos uma dificuldade. O Carlos está dizendo que o dispositivo não suporta a resolução do vídeo, mas é o mesmo dispositivo que a gente faz a transmissão todas as vezes, segunda-feira, e funciona com uma trancadinha aqui, uma trancadinha ali, mas funciona bem. Então, esse é o Informe Blumenau Entrevista, nós estamos aqui organizando, aguardando o deputado voltar para a nossa transmissão, o deputado estadual Ricardo Alba, para que a gente possa continuar a nossa conversa. Então, relembrando, a partir dessa semana, Napoleão Bernardes, ex-prefeito de Blumenau, ex-vereador, professor de Direito Constitucional, advogado, vai estar com uma coluna semanal falando sobre temas atuais, temas gerais. Essa semana ele está falando sobre a cúpula do clima que aconteceu semana passada e relacionando com a postura de Santa Catarina. Então vai ser uma contribuição bem legal, vai se somar às outras colunas que a gente tem, do professor Josué, da Simone, Brasil que nos parece, e muitas outras colunas. Vamos torcer os dedos, o deputado já está de volta, vamos ver se vai dar tudo certo. Tecnologia é coisa, né, deputado? Alexandre, está me ouvindo bem? Agora está melhor, está melhor. Vamos torcer para ir. Eu tentei Wi-Fi, eu tentei 4G, tudo com problema, mas agora vai abrir o computador, vamos ver. Vamos torcer. Bom, deputado, aí o senhor falou, então o senhor está confiante com relação a ter uma sinalização positiva com relação a S68, que é uma grande briga. O senhor falou da BR-470, hoje a notícia muito forte era o corte, né, do governo federal, do orçamento, os impactos desse corte, né, com relação a BR-470, e, ao mesmo tempo, a Assembleia aprovou, o senhor sinalizou bem, essa proposta aí do governo do estado de poder repassar uma parte de recursos para ajudar nessa obra ali.
Como é que está essa situação do governo do Estado? A Assembleia aprovou, autorizou isso. Qual é a expectativa de liberação desse valor? Se eu não me engano, esse valor é para o lote 1, né? Deputado, o senhor me corrige se lote é 1 isso. E 2, sobretudo. Lote 1 e 2. E quando é que esse dinheiro vai entrar na empresa que está executando o serviço para que a coisa possa fluir? Alexandre, a 470 é a prioridade das prioridades em Santa Catarina. Isso ficou bem claro na nossa fala, já na vinda do ministro Tarcísio, em 2019, quando ele veio aqui inaugurar 8 quilômetros no lote 2. A gente se reuniu com ele lá na sede da Anfre, em Itajaí, e demonstramos para ele a importância da 470 para a economia catarinense, boa parte da produção do meio oeste, todo o Vale do Itajaí escoa pela 470 até a 101, que vai até os portos, aeroportos e a todo o Brasil. E também na necessidade da preservação da vida dos catarinenses, haja vista que é uma rodovia onde mais de 100 catarinenses perdem a vida todos os anos. Então é a prioridade das prioridades. Já em março de 2019, eu propus na Assembleia Legislativa uma moção de apelo para que o governo federal dedicasse ao máximo a duplicação da 470. Levei em mãos, já no segundo mês de mandato, em mãos do ministro Tarcísio. E ter essa sinalização positiva hoje, né, do governo do Estado, em auxiliar na duplicação da 470, que é uma obra federal, nos deixa muito felizes. Até porque não foi retirado R$1 sequer do orçamento destinado à manutenção das rodovias estaduais, das SCs. Essas têm o orçamento destinado e assegurado na LDO e no PPA. Então, foi colocado 200 milhões de economia própria na duplicação, na aceleração das obras de duplicação da 470, sobretudo na conclusão do lote 1 e 2, que são os lotes ali que vão de Navegantes até Gaspar. Super importante para o escoamento, para a segurança de todos nós catarinenses. Fico muito feliz, a Assembleia autorizou recentemente o governo do Estado a fazer esse aporte de recursos tão batalhado por nós, o governo já sinalizando positivamente que vai fazer imediatamente esses recursos, seja qual for o governo, seja governo Moisés ou governo Daniela, não importa quem tiver com a caneta na mão, importa que os recursos cheguem aqui na ponta. O catarinense está cansado de andar por uma 470 perigosa, esburacada, de pista simples, e quer ver essa obra concluída o quanto antes. Essa é a pauta principal de Santa Catarina. Assim como quer ver também a continuação, o prolongamento da SC 108 aqui em Blumenau. Se Deus quiser, vai ser dada a continuidade o quanto antes. Aliás, nós, no orçamento do Estado, ano passado, reservamos 10 milhões numa emenda que nós fizemos para a conclusão desse 1,8 quilômetro da SC 108, que, ao que tudo indica, a governadora anunciará a continuidade depois de amanhã, na quarta-feira, na visita que ela fará a Blumenau, juntamente com a entrega das emendas. Então, não sei se pegou antes, não sei se as pessoas conseguiram acompanhar, mas o nosso mandato, Alexandre, ele é extremamente realizador. Desde o início, em setembro de 2019, eu trouxe o governador pela segunda vez a Blumenau, já tinha trazido ele em março de 2019, já no início do mandato. Em setembro, eu trouxe ele com um pacote que eu construí com ele e com o Paulo Eli, então secretário da Fazenda, que contempla 4 milhões para o aeroporto, que já foi assinado o convênio e que o recurso já está na conta da prefeitura, os 28 milhões para o centro de eventos, que já foi destinado lá atrás e que vai ser liberado agora, seja qual for o governo, o recurso para o Santo Antônio, de 2017, aquela dívida que não tinha sido paga, de 3 milhões, que eu fiz o governo pagar. Posteriormente, a gente criou um convênio com o Hospital Santa Isabel, que não tinha convênio, e não recebia nada por não ter convênio, e passou a receber 13 milhões por ano. Eu fui lá conferir, eu fui lá na administração de Santa Isabel e vi os dois depósitos em conta de 6 milhões e meio, 13 milhões e pouco na conta do hospital. O posto de emissão de passaporte,
que assim como outros batalharam aqui também, teve uma sintonia de esforços. Nós nos esforçamos lá também, fizemos 3 reuniões para que Blumenau e todo o Médio Vale tivesse um posto de emissão de passaporte aqui em Blumenau. A reforma do Pedro II, 2,5 milhões. A conclusão do Colégio da Itopavazinha, que está concluído, só falta o mobiliário para ser entregue, que já foi pedido, que não pode ser entregue a obra sem cadeira, mesa, carteiras, armários, tem que estar completa, mas a obra em si está concluída. Ou seja, o nosso mandato, enquanto deputado estadual, é extremamente realizador. Em 2 anos e meio, nós demos vazão a uma série de situações, de encaminhamentos, que há muitos e muitos anos Blumenau exigia dos governos anteriores e que nós conseguimos desencadear. Agora, não está completo, né? Precisa ser dada continuidade ao prolongamento da SC-108 e a gente precisa batalhar dia após dia para a conclusão da duplicação da 470. Essa que é a obra prioritária de Santa Catarina. E o governo do estado não destinou recurso só para 470, destinou 200 milhões para 470, destinou, se eu não me engano, 150 milhões para 280, que corta Jaraguá do Sul, que está em obra também, destinou 150 milhões para 163, que liga lá Dionísio Cerqueira a São Miguel do Oeste. Ou seja, o governo do estado, que fruto da economia que foi feita, da reforma administrativa, do enxugamento da máquina, conseguiu sanar as contas públicas, está colocando dinheiro nas obras federais para concluir elas o quanto antes, porque são obras prioritárias para o desenvolvimento de Santa Catarina e para os catarinenses. E participar desse momento de realização, contribuindo efetivamente, me deixa muito feliz e faz com que eu honre cada um dos votos recebidos e, sobretudo, tendo tido a responsabilidade e a votação expressiva que nós tivemos. Deputado, muita gente aí elogiando seu trabalho, falando da destinação dos recursos, então, à medida que a gente está conversando, a gente já está botando aí as opiniões das pessoas, muita gente interagindo com o senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta que, pelo que o senhor falou, eu já sei bem a resposta, mas eu acho que é importante. Tem muita gente ainda aqui, muita gente aqui de Blumenau, que está com o pé atrás com o governo do estado. Hoje é a governadora Daniela, mas principalmente com o governador Carlos Moisés, que pouco veio à cidade, o pessoal entende como isso, que não teve uma interlocução forte com as lideranças, que se tinham normalmente, se acontecia isso, uma conversa com as lideranças empresariais bastante forte, bastante próximas, não teve. E eu vou lhe perguntar, o senhor considera o governo do estado um governo bom para Blumenau e região? O senhor acha? Nós estamos aí, já são 2 anos e 4 meses, né? A gente sabe das dificuldades, mas 2 anos e 4 meses. O senhor falou de uma série de questões que estão para ser destrinchadas agora, mas, por exemplo, a escola da Itopava também já estava bem encaminhado até agora, havia uma expectativa que ia entrar esse problema da SC-108, a liberação dos recursos para o centro de convenções. Então, teve ações importantes, mas as ações mais imediatas são aquelas que impactam nos hospitais, que são ações realmente muito importantes, né? Mas as outras mais macro, há ainda uma sensação que a coisa está demorada, que a coisa não anda, e são promessas de governos anteriores, muitas delas, outras que estão ali, mas que continuam no mesmo ritmo que a gente sempre viu. Então, eu lhe pergunto, qual é a sua avaliação do governo do estado com relação a Blumenau e região, especificamente Blumenau, e eu imagino que o senhor também ouça essas críticas com relação ao governo do estado, até porque o senhor também é próximo ao governo, com relação ao que consideram uma falta de carinho. Alexandre, a Blumenau sempre merece mais, o Vale do Itajaí sempre merece mais e a gente sempre vai buscar esse algo a mais, seja na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura. Agora, se nós compararmos, isso é fato, é matemática, não é opinião, se nós compararmos a atenção financeira que o atual governo tem dado em relação aos governos anteriores, a atenção financeira foi muito maior do que o Colombo, do que o Eduardo Pinho Moreira, do que outros governos eram. Foi criado um convênio com o Hospital Santa Isabel que não tinha convênio.
13 milhões. 13 milhões por ano para um hospital que não recebia nada do governo do estado. Foi ampliado o recurso para o Hospital Santo Antônio, que recebia, já tinha convênio, e recebia 740 mil mês. Passou para aproximadamente 940 mil mês. 200 mil a mais. Foi pago uma dívida, isso em 2019, de 2 anos anteriores, de 2017, de 3 milhões. Dívida lá legada pelo ex-governador Raimundo Colombo, de 3 milhões. Eu fiz o atual governo pagar a dívida. O posto de emissão de passaporte, que a gente conseguiu em sintonia com outros atores, não estou querendo dizer que fui o único pai da criança, não. Teve outros atores que contribuíram, que vestiram a camisa, mas eu também contribuí. E a gente conseguiu trazer isso para Blumenau, uma demanda importante. A reforma do Colégio Pedro II, 2 milhões e meio. A conclusão do Colégio da Itopavazinha, com aditivo. O recurso para o aeroporto, para o balizamento, 4 milhões. Ou seja, eu elenquei aqui 7 ações financeiras do governo do estado para com o Blumenau. E quantas ações financeiras que a gente pode elencar do governo Raimundo ou do governo Eduardo Pinho Moreira para Blumenau? Então, eu não estou falando que está satisfatório, eu estou falando que o atual governo tem feito muito mais, mas muito mais se comparado aos governos anteriores. E eu estou olhando pelo aspecto financeiro, até em termos de visitação à cidade. O governador afastado, Carlos Moisés, e aqui eu não estou defendendo ele, eu estou constatando, a própria imprensa noticiou, esteve em março de 2019 em Blumenau, esteve em setembro de 2019 em Blumenau, esteve em outubro de 2019, um governador que veio 3 vezes no ano para Blumenau. Ou seja, e no ano seguinte enfrentou a pandemia, 2020, que perdura até agora. Ou seja, Blumenau sempre merece mais atenção pelo porte, pela população, pelo potencial econômico, social, mas a gente, se comparado aos governos anteriores, tem trazido muito mais, efetivamente, de recursos, se comparado às gestões anteriores. E é isso que eu procuro enfatizar, o lado positivo das coisas. É claro que tem muita coisa ainda para conquistar, mas, recentemente, além de tudo que eu disse, a sinalização do governador afastado, Carlos Moisés, em colocar 200 milhões para acelerar a 470, que é uma obra prioritária aqui para o Vale do Itajaí, também é um sinal positivo de parceria com o Vale. Essa obra está aí há mais de 20 anos, sendo prometida, e gente morrendo toda hora, e caminhão tombando, e acidente toda hora. Então, eu vejo com bons olhos esse olhar financeiro que o governo do estado, desde o início, imprimiu para Blumenau e para a região. E eu, de forma muito humilde, com o pé no chão, digo e repito que boa parte desses recursos fui eu que costurei por ter essa proximidade com o governo do estado, centro de eventos, o pacote para o aeroporto, o convênio para o Santa Isabel, o posto de emissão de passaporte, cada um dando a sua contribuição, a gente vai fazer uma cidade, o Vale do Itajaí e uma Santa Catarina muito melhor. Vamos lá, deputado. O Júlio Oliveira, essas lives sempre o mesmo blá, 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 só podem ser lives pagas, parece pauta pronta. Júlio, você não gosta do deputado Alba, você não gosta do Alexandre, vai fazer outra coisa na internet, não sofre, cara. Não sofre, não vai adiantar nada, vai fazer outra coisa. A internet tem ou então vai ver novela, fica tranquilo. Se não gosta de mim, não gosta do Alba, não gasta a tua energia aqui, vai fazer outra coisa. Aqui a gente é aberto a crítica, tudo, mas não precisa ficar sofrendo, né? Vai, toca a tua vida e vamos fazer outra coisa. Eu realmente não tenho muita paciência para isso. Deputado Alba, vamos lá, vamos falar sobre essa situação. Santa Catarina está vivendo uma situação absolutamente inusitada politicamente. O governador afastado, a governadora interina, pela segunda vez o governador afastado, pela Assembleia Legislativa, que o senhor está lá, né? O senhor é deputado, o senhor teve participação também no voto que devia o processo seguir, não com relação ao mérito da questão, mas o senhor teve ali. Me conta agora, deputado, o que vai acontecer com essa situação? São os dois do mesmo governo, são os dois do mesmo berço, da mesma onda 17. O que o senhor me diz que vai acontecer
Moisés ou Daniela? Eu não sei, eu não estou julgando, né? Eu, desde o início, meus votos lá e minha forma de atuação política sempre foi muito transparente, né? Eu sempre levantei a bandeira da transparência, tanto que votei a favor da abertura da CPI, votei a favor das investigações. Meus votos sempre foram nesse sentido de investigar tudo e todos e de punir quem quer que seja. Agora, o que a Polícia Federal apontou, inocentando ele, o próprio Ministério Público Federal, o próprio Superior Tribunal de Justiça, todos esses órgãos inocentaram ele, com certeza terá impacto no julgamento marcado para o dia 7 de maio. Agora, são 5 deputados estaduais, 5 desembargadores e o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Ressler, que vão decidir o futuro político de Santa Catarina, se volta o governador afastado Carlos Moisés ou se permanece a governadora interina Daniela Rainer. O meu compromisso é o mesmo com Santa Catarina, é estar lá sendo o deputado mais votado e fazendo o melhor para o desenvolvimento de Santa Catarina e o melhor para o povo catarinense. Para mim não interessa quem tem a caneta na mão. Para mim não interessa. Para mim interessa trazer recursos, investimentos e atender as demandas do cidadão catarinense. E isso eu tenho feito, tanto com o governo Moisés, como com a interina Daniela Rainer. Então eu espero que a justiça seja feita e que após passar esse período de turbulência política e que acaba gerando uma instabilidade política e até mesmo administrativa, que a gente possa todos unir esforços para, em tom de sintonia, fazer Santa Catarina se desenvolver ainda mais no período pela qual passa, por qual todos nós passamos. Agora, para mim, indiferente, né? Seja Moisés ou seja Daniela, dia 7, a gente vai ver esse julgamento até de forma muito curiosa, mas o que interessa para a gente é fazer ações que impactem e que melhorem a vida do cidadão catarinense. É para isso que nós fomos eleitos, e não para tomar partido em briga política. O cidadão não quer saber disso daí. O cidadão quer a saúde melhor, a educação melhor, a infraestrutura melhor, e eu quero que o governador que estiver lá atenda esses meus pedidos, seja quem for. Bom, o senhor falou da ação da Polícia Federal, da decisão que foi para o STJ, é importante, mas é uma decisão que não tem relação direta, ele foi inocentado criminalmente. A Assembleia está analisando crime de responsabilidade, omissão, né? Então, claro que tem seu peso, mas a Polícia Federal disse uma outra coisa do que é o mérito da investigação. O senhor sempre foi muito próximo do governador Carlos Moisés, e aí com as suas posições pela CPI, por entender que o processo devesse avançar, eu quero saber como é que ficou a sua relação, e se sua relação com a governadora agora é boa também, porque o senhor é bem próximo, daí com esse episódio, claro, é normal que acaba se afastando, né, é normal. E agora, como é que é a sua relação com a governadora Daniela? Lembrando que a questão da proximidade, de portas abertas, ela ajuda muito. E uma das grandes críticas que se tinha à postura inicial do governador Carlos Moisés, ele flexibilizou essa postura à medida que ele foi vendo que precisava da Assembleia Legislativa, precisava conversar com a comunidade. Então, mas a postura inicial era não ouvir ninguém, não ouvir deputado, não receber deputado. O senhor era um dos poucos que ainda conseguia algum canal com ele. Alexandre, eu tenho proximidade com o governo, seja do Carlos Moisés ou da Daniela, mas o meu compromisso é com o catarinense. Eu não vou deixar de ser transparente, eu não vou me pautar pela não investigação, eu quero que tudo seja investigado, que todos sejam investigados, tanto que assim votei pela abertura da CPI, para que a CPI na Assembleia pudesse investigar a tudo e a todos, inclusive pela admissibilidade do afastamento do então governador Carlos Moisés. Teve meu voto favorável. Uma coisa é ter proximidade com o governo, no sentido de ter entrada, de ser atendido, de conseguir articular pacotes e recursos e ações que beneficiem o povo catarinense.
Mas o meu compromisso é com o cidadão catarinense. Eu não vou passar pano, seja em quem for. Eu vou pelo correto, eu me pauto pelo que é correto. Eu recebi 62.762 votos, que me fizeram o deputado mais votado de Santa Catarina, para fazer o que é correto na Assembleia Legislativa, pelo bem do povo catarinense. E é assim que eu vou atuar, independente de quem esteja no governo. Relação de proximidade é uma coisa, eu vou criar com qualquer governo, seja A, B, C, D ou E, para trazer recursos, trazer investimentos e para atender o cidadão catarinense. Meu compromisso finalístico é com o cidadão em fazer o melhor pelo cidadão catarinense. A Simone Marques elogiando o seu trabalho e tal, e eu gosto da participação do Dr. Ronaldo Ferreira, que o senhor conhece bem, porque ele vem com umas perguntas jurídicas, e aí pega esse povo aí que dá aula da faculdade, tudo na área de direito, e bota numa fria. Como professor de direito constitucional, como é que o senhor vê esse processo? Eu vejo como regular. O processo, juridicamente falando, é um processo regular. Ele teve todo o trâmite pela lei, pela Constituição, seguiu o trâmite legal, foi muito bem conduzido, não só pela Assembleia, mas pelo presidente do Tribunal Misto, desembargador, doutor Ricardo Resler, que deu os prazos legais previsto na 1048, se eu não me engano, de 1950. Ou seja, tudo tramitou segundo a Constituição e segundo a lei infraconstitucional. Agora é analisar o que os deputados vão decidir, são 5 deputados, o que os desembargadores vão decidir, e se der empate, quem será o voto de Minerva, o voto decisivo, será o presidente do Tribunal de Justiça, que preside esse Tribunal Misto, o desembargador Ricardo Resler. O que eu quero, Alexandre, é que tudo seja decidido tudo antes. Tá. É que não tem voto de Minerva agora, né, deputado? São 7 votos, né, para afastamento. Verdade. Só pra, são 7 votos corrigindo isso daí, tá certo? Isso aí. Então, hoje, né, se seguisse o desenho, o governador Moisés voltaria, porque ele tem 6 votos contra ele. Então, se fosse o mesmo desenho de hoje, a governadora Daniela precisa de um voto de um deputado, né, que mudasse a opinião, ou seja, ainda tem muita coisa ainda para acontecer. Pode mudar também voto de desembargador, entender que o desembargador entendeu que devia aceitar o processo, mas analisando o processo, entende que não houve crime de responsabilidade, então pode voltar. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre pandemia. Eu quero uma avaliação estadual para a gente ir para a federal. Qual é a sua avaliação da atuação de Santa Catarina, né, nesse enfrentamento da pandemia? O senhor, por exemplo, é muito forte contra o lockdown, o senhor se manifesta muito fortemente contra isso. E Santa Catarina foi o primeiro estado, né, que teve uma medida mais rigorosa, foi, né, bem dura, muito forte, né? E aí, claro, à medida que o tempo foi passando, naquele tempo ninguém imaginava que nós íamos estar 1 ano e pouco depois ainda no meio dessa pandemia. A gente não tinha aquela clareza. Então, aquilo ali também, todo mundo trabalhou no susto naquele mês de março, a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu sempre repito que eu não queria ser autoridade naquele momento, porque as decisões eram muito difíceis, né? Você não sabia. Hoje a gente já tem mais conhecimento, hoje a gente pode ter mais calma, respiro, mas a mensagem que se passava em março de 2020 era uma mensagem muito trágica, muito aterrorizante, né? Como é que o senhor avalia, no todo, né, a ação do governo do estado com relação ao enfrentamento à pandemia? Alexandre, desde o início, desde março, desde o dia 20, se eu não me engano, 22 de março, inclusive o Informe Blumenau até fez uma publicação divulgando a minha manifestação contrária ao lockdown. Desde o início me manifestei de forma contrária. E a gente vendo os lockdowns que foram feitos não só em Santa Catarina, mas no Paraná, no estado de São Paulo, eles só geraram desemprego, falência, quebradeira. O viés econômico foi uma catástrofe. E a efetiva ação em saúde pública, mínima. A efetiva ação em saúde pública foi mínima. Então, foi uma medida extremamente desastrosa.
o lockdown que foi feito em todos os estados catarinenses. Graças a Deus, eu me manifestei desde o início, e não só me manifestei, comprei essa briga e defendi os pontos de vista que não são meus. Trouxe vários estudiosos, cientistas, fui para a tribuna, mostrei que não era a medida a ser adequada para o cenário brasileiro. Infelizmente, fui voto vencido. Não só em Santa Catarina, mas foi o que se reportou em outros estados da federação também. A pandemia se combate com prevenção, com medidas sanitárias, com tratamento precoce, com vacinas. E aí houve também um desajuste do próprio governo federal, e a gente tem que reconhecer isso. O ministro da Saúde falava uma coisa, o presidente falava outra. Houve um desacerto inicial que prejudicou o andamento inicial do combate à pandemia. Então, toda essa falta de sintonia em relação às políticas do governo federal, estadual e municipais geraram esse caos, não só em Santa Catarina, mas no Brasil. Somando-se a insegurança por não saber qual a potencialidade desse vírus, muitas vezes a expressão midiática muito forte também, em alguns cenários, gerou uma histeria muito forte, coletiva. Então, o que aconteceu? Os governos acabaram fechando tudo e gerando esse caos econômico que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Muito desemprego, muita empresa que quebrou, muita recessão, muito pobre que virou miserável, né? Muita gente foi para a informalidade e poucas ações no combate à pandemia. O que a gente tem que focar, Alexandre, é na vacina. Vamos trazer logo essa vacina. E agora sim, o governo federal parece que encontrou o rumo certo de efetivar a compra e a operacionalização dessas vacinas. Até o prefeito de Florianópolis, o Jean Loureiro, vem fazendo um excelente trabalho, liderando um consórcio de municípios, que contempla aí 2.600 municípios, na compra de vacinas também, para vacinar o quanto antes a população. E é essa sintonia que vai fazer Santa Catarina e o Brasil sair desse estado crítico de saúde. A vacinação. Tem que vacinar todas as faixas etárias o quanto antes. Deputado, vamos lá. Eu quero sua avaliação, então, sobre o governo do presidente Bolsonaro. Talvez o senhor seja o político local mais identificado com o presidente Bolsonaro, desde quando ele era um deputado, desde quando ainda não se prospectava o nome dele como possível candidato, foi os primeiros passos, o senhor recebeu ele, o senhor sempre foi muito identificado. Eu quero uma avaliação, o senhor já pincelou algumas questões, porque eu entendo que algumas questões, por exemplo, a discussão sobre o lockdown é uma discussão importante, não é uma discussão fechada, é uma discussão que tem muito olhares, enfim, né? Mas tem algumas questões, por exemplo, da vacina, se nós estamos nesse atraso ainda de vacina, foi por posturas do presidente Bolsonaro. Eu até entendo ele ter algumas restrições, mas, por exemplo, quando ele não usa máscara, quando ele promove aglomeração, ele está passando uma mensagem ruim para a população. Não é uma mensagem que acaba não ajudando, né? Nesse momento que a gente está tão inseguro, tão indeciso. Então, concordando com a sua fala do lockdown, que é uma questão que tem várias nuances, enfim, entendendo quando o presidente falava aquilo, mas as outras posturas dele acabaram não contribuindo. Então, se a gente ainda também está atrasado, é porque, o senhor falou bem também, houve uma falta de unidade entre todos e gerada muito pelo presidente, claro que também teve outros governadores, mas o presidente, que naquele momento devia ter uma postura mais estadista, acabou indo muito no sangue nos olhos, e acabou gerando essa instabilidade, que, claro que não ia se resolver, mas talvez a gente pudesse estar num estágio melhor um ano e pouco depois do início da pandemia. Qual é a sua avaliação? Alexandre, avaliando os acertos e os erros, eu vejo que o governo federal tem muito mais acertos do que erros, né? Eu acho que aquele desajuste inicial entre a fala dele e a postura do ministro da Saúde atrapalhou um pouco, mas eu entendo também que houve uma politização, que vários governadores, a exemplo do Dória, a exemplo do Witzel,
no Rio de Janeiro, utilizaram a pandemia com viés político, fazendo uma pré-campanha para atacar o presidente da República. Ou seja, pegaram um assunto sério, pegaram um vírus que mata, politizaram para tirar proveito eleitoral de uma eleição futura, vindoura, no ano que vem. Isso que a gente não pode admitir. Enquanto o presidente Bolsonaro fez o maior programa de distribuição de renda da história, né, o auxílio emergencial, com bilhões e bilhões mandados para os municípios, para os estados. Mas para os deputados, né? Foi os deputados, não era aquele valor. Foi ampliado pela Câmara, mas foi criado... Sim, era R$200, foi criado, né, pelo Paulo Guedes. Foi a sim. maior distribuição de recurso da história. Ou seja, a gente não pode dizer que o presidente não tenha compromisso com o cidadão brasileiro. Ele tem compromisso. Houve um excesso de politização da pauta da pandemia, foi isso que aconteceu. Diversos governadores aproveitaram essa pauta para tentar colocar o presidente Bolsonaro na fogueira e a sua administração na fogueira, mas acabaram tomando uma invertida histórica. Hoje a gente vê que aquelas pautas que eram muitas vezes defendidas pelo presidente estavam corretas e que o lockdown, por exemplo, não ajudou em nada, só quebrou a população brasileira. O pobre ficou miserável, o microempreendedor foi para a informalidade, o empregado virou desempregado. E quem é que criou isso tudo? E quando o governo federal quis agir com o pulso firme, com a autoridade do presidente da República, ele foi limitado pelo Supremo Tribunal Federal, que falou, não, quem tem que decidir não é o presidente, é o governador e os prefeitos, que fizeram políticas agressivas, muitas vezes, para receber recursos, com números mal contados e não fiscalizados até hoje. Por isso que eu quero ver essa CPI do Covid no Senado Federal. Eu quero ver investigar todos os governadores e todos os prefeitos. Foram mandados mais de 30 bilhões de recursos do governo federal para estados e para municípios. E aqui na nossa região, vários municípios receberam e receberam muito. E eu quero ver a prestação de contas de cada um deles. O senhor falou da politização. O senhor não vê que o presidente tenha politizado também? E como é que o senhor vê com essas coisas simples, de aglomeração, de máscara, a demora da vacina? O senhor lembra? Ele desautorizou o ministro Pazuello com relação à compra da vacina. Agora até o Marco Antônio André está chamando aqui, está comentando, mas quando o presidente chama de vacina, não é politização, é porque parece que, você falou entre acertos e erros, mas o senhor só pontuou questões que o senhor entende que sejam certas, porque essa politização não foi somente dos governadores, né? Então, essas mensagens que o presidente passou da vacina, da máscara, dos aglomeros, o senhor não acha que isso também tem um peso importante? É claro que tem um peso importante. O presidente da República é o grande líder da nação. E eu vejo que agora ele está tomando o rumo certo de realmente efetivar essas vacinas para todo o cenário nacional. Né? E eu, inclusive, falei anteriormente dessa antítese de pensamentos entre ele e o seu ministro da Saúde, que gerou uma dificuldade inicial na adoção da postura do governo federal em relação ao combate à pandemia. Mas o presidente da República, eu vejo, tem se esforçado, não só agora, no aporte de recursos para os estados e para os municípios, mas também na compra da vacina. É claro que a gente já queria que todos os brasileiros já tivessem tomado a vacina. A gente quer a normalidade, a gente quer seguir a vida normal, com o social, com a prática de esporte, com os eventos. Então, a gente tem que cobrar o governo justamente nesse sentido, que venha a vacina o quanto antes para a normalidade da população brasileira. Deputado, vamos lá que nós já estamos no nosso horário aqui, mas eu agora, para encerrar, eu quero saber o seguinte: o deputado vereador correu atrás, se elegeu o deputado estadual mais votado, deu uma tentativa aqui como candidato a prefeito de Blumenau e tal, não deu, era uma campanha muito difícil, muito complicada, e o que se pergunta é o seguinte: tá, e em 2022, como é que vai ser? Qual é o destino do deputado Ricardo Alba? Lhe pergunto, o PSL já está fazendo água há bastante tempo,
né? O PSL, desde que o presidente Bolsonaro saiu, só não houve uma debandada maior, porque tem uma questão jurídica, legal, de perda de mandato ou não. O deputado fica no PSL, o deputado confirma que a sua possibilidade de ir para o Democratas, partido DEM, que é o partido do ex-prefeito João Paulo Kleiman. Qual é o futuro do deputado Ricardo Alba? Alexandre, graças a Deus, em razão do nosso trabalho de realização, de construção, de levar a bandeira do cidadão catarinense sempre à frente, né, de efetiva realização em prol de Santa Catarina, a gente tem recebido o convite de inúmeros partidos, né? Foram 3 ou 4 partidos já que nos fizeram o convite formal para que a gente fosse para aquele quadro partidário e fosse candidato a deputado estadual ou deputado federal. Essa mudança vai ocorrer no tempo certo e na janela que ocorrerá em março e abril do ano que vem, pensando nas eleições de 22. E a gente vai chegar na eleição de 22 mostrando muito trabalho de realização, tudo que nós fizemos nesses 4 anos. A gente tem uma conversa muito avançada com alguns partidos, eu já vejo, né, que você já citou alguns. Há uma possibilidade grande, sim. A gente tem uma proximidade muito grande também com o prefeito da capital, com o prefeito Jean Loureiro, é um grande parceiro, um grande amigo, e a gente vê que dá para fazer um caminho partidário, independente do partido. Partido é um meio, não é um fim, né? Em outra sigla, mas que atenda os desejos aí do cidadão catarinense, que quer fazer uma política séria, uma política efetiva, uma política de realização. Independente da sigla partidária, se for A, B, C, D ou E, a gente sempre vai fazer o melhor para o cidadão catarinense. Isso eu fiz como vereador e agora como deputado estadual. Deputado, para encerrar, uma provocaçãozinha, então. O senhor, desde os tempos de movimento ali pró-impeachment da presidente Dilma, o senhor sempre discursou contra a política, né? A política tradicional, o senhor sempre defendeu a nova política e tal, mas o senhor foi eleito já vereador num partido bastante tradicional e muito enrolado, tão enrolado quanto o PT no esquema da Lava Jato. Agora, para deputado, o senhor se elegeu pelo PSL, um partido novo, em tese, naquela onda 17, e agora o senhor está se ensaiando para o Democratas, que é um partido muito tradicional, é um partido de figuras muito conhecidas, inclusive, o senhor fala do ex-ministro da Saúde, pode ter, inclusive, o Mandetta como candidato a presidente ali na frente, mas é um partido que era a base do Centrão, é um partido que tem uma história na política. O senhor abandonou aquele discurso da nova política, da questão partidária, que tudo faria do mesmo saco, ou como é que está? Alexandre, o próprio presidente da República era do PP, era do Partido Progressista, né? Uhum. Foi por mais de 20 anos deputado federal pelo PP. Alexandre, uma coisa que eu descobri na política, sendo vereador e sendo deputado, tem gente boa e gente ruim em todo partido. Em todo, sem exceção. Seja partido de esquerda, seja partido de centro ou partido de direita. De A a Z. Lá naquele partido vai ter gente boa e gente ruim. Então não tem partido que seja puritano. Partido de freira, não existe isso daí, infelizmente. Um partido onde não tenha um membro que já não tenha feito alguma coisa errada. Todos partidos têm mácula. Se a gente olhar no Congresso Nacional, tem um monte de deputado enrolado. Mas, infelizmente, a lei exige que a gente esteja afiliado a um partido político. Se não exigisse, eu seria o primeiro da fila a ser candidato avulso. Eu tenho que escolher um partido porque a lei exige. Então, a gente sempre vai para uma sigla partidária onde tem nomes bons e nomes ruins. Mas eu respondo por mim, eu não respondo pelos outros. Eu tenho as mãos limpas. Eu não respondi até hoje nenhuma ação criminal e nenhum inquérito policial na minha vida inteira. E olha que já fui deputado, já fui vereador, já fui oficial de justiça, já enfrentei muita coisa pela frente. Mas sempre mantive a retidão e o interesse público acima de tudo. Então, independente do partido que eu estiver, eu vou fazer o melhor por Blumenau, pelo Vale do Itajaí
e por Santa Catarina, seja deputado estadual ou a deputado federal. Há uma boa possibilidade também da gente concorrer a deputado federal no ano que vem. A gente entende que Blumenau e o Vale do Itajaí precisa de representatividade. Blumenau e o Vale não tem deputado estadual, sobretudo nessa pegada que nós temos de trazer recursos, de trazer investimentos. Se hoje eu sou um dos deputados que mais traz recurso, é um perfil desse que a gente precisa em Brasília para trazer um olhar para o Vale do Itajaí e para Santa Catarina. Mas isso quem vai dizer não sou eu, é o cidadão catarinense. Eu vou colocar lá na frente meu nome à disposição e o cidadão vai avaliar se eu fiz um bom trabalho e se eu mereço uma oportunidade. Deputado estadual Ricardo Alba, boa sorte nessa tua empreitada, ainda tem muita água para rolar. Eu quero aqui, do fundo do meu coração, agradecer a tua participação com a gente. Tivemos um probleminha com a internet. Eu acho que o problema estava no teu celular, porque depois funcionou bem. Pode ser. Internet é coisa muito maluca também, às vezes funciona, às vezes não funciona. Enfim, é bem complicado, mas depois engrenou e funcionou bem. Peço desculpa para a nossa audiência, mas tudo foi bacana. Então, novamente, deputado, obrigado do fundo do coração pela sua participação. Boa sorte aí na sua empreitada. Alexandre, eu que agradeço a oportunidade, o canal. É importante conversar com você, que faz uma análise política diária, não só de Blumenau, mas do cenário catarinense nacional. É um formador de opinião. Conversar com o teu público e mostrar as nossas ações. O teu público é muito politizado, né? E nós temos um mandato, graças a Deus, de realização, né? A gente trouxe muitos recursos, muitos investimentos, não só para Blumenau, mas para os municípios do Vale do Itajaí, seja Alto, ou Médio, ou Foz do Vale do Itajaí. E foi nos dada uma missão, lá atrás, com 62.762 pessoas que nos confiaram uma missão, quando falaram, vai lá, tu é o deputado mais votado de Santa Catarina, faça acontecer, faça alguma coisa para melhorar a vida dos catarinenses. E graças a Deus eu tenho feito isso diariamente, seja na 470, ajudando a alocar recurso, seja no centro de eventos, seja na conclusão da Colégio da Itopavazinha, seja nas emendas para o Hospital Santo Antônio, para o Hospital Misericórdia, para o convênio para o Santa Isabel. Enfim, a gente tem feito bastante. Não é ainda o suficiente. A gente é insaciável em atender a população catarinense. Blumenau precisa e vai ter mais. Mas eu agradeço a confiança que foi nos dada e a confiança no nosso trabalho diário e é o que nos motiva a seguir adiante. Obrigado, Alexandre. Maravilha, eu que agradeço novamente, cumprimentando aqui as pessoas, inúmeras pessoas que falaram com a gente, o ex-vereador Aldemar Becker, que foi seu colega, parabéns ao meu amigo deputado, também mandando um grande abraço para o e para o seu assessor Fabrício Wolff, também que está ligadinho com a gente. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando a você que nos acompanhou até agora que esse material já fica no nosso Facebook, já está na capa do site, já vai para o nosso Instagram, vai para o nosso canal de YouTube, ou seja, você vai poder curtir essa entrevista, olhar, compartilhar para que mais e mais pessoas assistam ela. Eu quero agradecer novamente, deputado, agradecer a todos que nos assistiram, lembrando que é esse o nosso papel aqui no Informe Blumenau, fazer as entrevistas, deixar os entrevistados à vontade, não tem esse negócio de botar na parede, não, tem que fazer as perguntas que têm que ser feitas com respeito, está todo mundo querendo bem, está todo mundo se ajeitando, pode não concordar com uma coisa ou com outra, mas está todo mundo trabalhando, e esse é o objetivo do Informe Blumenau, é que as pessoas tenham a visão das nossas autoridades, das nossas lideranças, para fazer o discernimento que acharem que tem que fazer. Esse é o papel do jornalismo, é o papel da comunicação social. A todos que nos assistiram até agora, obrigado pelo carinho, até a próxima segunda-feira, com mais uma entrevista importante para você e para a nossa comunidade. Grande abraço. Valeu, deputado. Abraço, obrigado. Valeu, um abraço.